Jesus, amém. Graças a Deus que nós chegamos ao ministério de João. Ministério de Paulo já foi um ministério extremamente glorioso. Como diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não temos capacidade nenhuma de levar a cabo esse ministério tão glorioso que é o ministério da Nova Aliança. Não somos capazes nem de pensar alguma coisa, porque a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, aleluia, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aí versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, tira o véu do rosto. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o ministério da nova aliança é o ministério do Espírito. É o Espírito, é o ministério da vida. Eu diria mais, é o Espírito da glória, porque visa nos levar para a glória de Deus. Então, ontem à tarde nós falamos um pouco sobre a glorificação e eu redefini a palavra glorificação, que é o processo pelo qual, que vem logo depois da santificação, de nos introduzir em Deus mesmo. Esse é o processo da glorificação. Portanto, o ministério da glória visa nos introduzir na glória de Deus, que é Ele mesmo, o próprio Deus. Eu recebi algum feedback na mensagem da reunião de ontem à noite, e os cooperadores, alguns, estavam preocupados que os mais jovens ou alguns irmãos estariam achando a palavra de ontem muito difícil de entender. Talvez você não entendesse o que eu falei sobre a nossa mente cartesiana. Talvez você não tenha entendido como nós ainda vivemos limitados com o nosso cérebro, tridimensional, enxergando as coisas, somente coisas visíveis.
Mas não se preocupe com isso. Se você não entendeu ontem, não se preocupe. É o seu primeiro contato com essa palavra mais difícil de entender. Não se preocupe. Deus vai abrir seu entendimento. Deus vai fazer você entender e vai levar você a esse processo de santificação e também de glorificação. Portanto, não fica preocupado. Não fica preocupado, porque nós vamos ter até a vinda do Senhor para falar sobre isso, né? Então, uma hora a ficha cai. Não se preocupe com isso. É tão difícil de explicar esse processo pelo qual Deus está trabalhando em nós, e o objetivo final de Jesus, depois de ter feito todo o seu trabalho no seu ministério terreno, morreu e Deus o ressuscitou, e Deus o elevou ao terceiro céu à destra de Deus, tudo isso visa a nos levar um dia a sermos inseridos em Deus. O nosso endereço final é no Pai. Jesus veio aqui na terra justamente com a finalidade de nos levar até o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. E é tão difícil se aproximar de Deus. Até os anjos, não é qualquer anjo que se chega perto de Deus. Como disse ontem, os querubins somente poderiam servir a Deus mais perto de Deus. Os serafins, talvez os maiorais dos anjos, poderiam chegar mais perto de Deus. Mas, irmãos, Deus deseja, no seu plano eterno, conforme o bom prazer do seu coração, Ele quer levar o homem para dentro de si mesmo. Deus quer nos levar para a sua glória. Mas a glória não é elemento passivo, não é meramente um elemento reluzente. A glória é o próprio Deus. Deus, Ele é a própria glória. E Deus está nos levando para dentro de Deus. Acredite ou não, esta é a realidade. Portanto, não se preocupe se você não entendeu ainda, porque não há linguagem humana capaz de explicar isso. Tanto é que o ministério de João nos leva a esse ponto máximo, alto, do plano de Deus, da economia de Deus. O próprio João não explicou nada. Você percebeu ou não? O próprio João, o apóstolo João, apenas registrou o que Jesus falara. João 14, 15, 16, 17 são as palavras íntimas do Senhor Jesus na sua véspera, algumas horas antes de ser crucificado. Ele falava com um grupo restrito, íntimo, de 11 discípulos. Porque ele começou a falar logo depois que Judas Iscariotes saiu para completar o seu plano de trair a Jesus. E ontem eu esqueci de provar para vocês isso. Nós podemos voltar ali para João, um pouco antes do capítulo 14, no capítulo 13, nós vimos que quando Jesus identificou quem era o que iria traí-lo, está no capítulo 13 de João, no versículo 26, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Aí no versículo 30,
e tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Eles comeram a última ceia, a Páscoa foi ao crepúsculo da tarde, e quando chegou a noite, Judas saiu para trair Jesus, para depois levar os soldados para prender Jesus. E versículo 31 diz assim: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Não entenderam nada, né? Vocês não entenderam nada? Está um rolo aqui de quem glorificou quem. Irmãos, ó Senhor Jesus. Bom, eu vou retomar esses versículos, tá? Então, Judas saiu para continuar com o seu plano, dar prosseguimento ao seu plano de trair Jesus. Jesus então falou com os 11 essas últimas palavras antes da crucificação. Ele falou, abriu o seu coração, a sua intimidade, e portanto, irmãos, nós chegamos no ápice da economia de Deus. Esses 4 capítulos tratam-se simplesmente, irmãos, do ponto máximo da economia de Deus, do que Deus deseja fazer com o homem no plano da salvação. Acredita? Então, irmãos, no esboço geral, nós chegamos no ápice da revelação do plano macroeconômico de Deus. Agora, não diga como alguns no passado cometeram esse erro. Então, já que esse é o ponto, é o ápice da revelação de Deus, então daí para frente não tem mais nada. Não, não é verdade. Esse é um esboço. Mas para chegar lá, nós precisamos de conteúdo, nós precisamos de consistência para chegar no que no esboço foi apontado como ponto máximo. Portanto, irmãos, no aspecto microeconômico, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, no aspecto de detalhes, de a operação para chegar lá, o que apontou o ponto máximo do esboço, irmãos, nós ainda temos muita coisa a ouvir a palavra de Deus para serem reveladas. Nós pedimos ao Senhor que a sua palavra profética continue a nos revelar essas palavras microeconômicas e nos ajude a chegar lá. Nos ajude, né, a terminar esse processo de santificação entre nós, terminar esse processo de glorificação entre nós, que o falar a palavra da verdade não só nos santifica, nos glorifica e opere a verdadeira unidade entre nós. A igreja edificada é o resultado dessa unidade. Aí então a igreja estará pronta para ser inserida em Deus, porque Deus não conhece a falta de unidade. Deus não conhece divisão. Deus não conhece conflitos entre os homens. Deus, nele, só harmonia, paz e unidade. Portanto, nós não poderemos, como igreja, sermos inseridos em Deus com a falta de unidade. Portanto, Deus está nos edificando. Aleluia! E o processo da edificação de Deus, irmãos, no final, torna-nos um corpo edificado. E esse um corpo edificado, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos em direção a isso. Portanto, nós ainda precisamos continuamente da palavra profética, no aspecto microeconômico, para a gente chegar lá. Vocês estão me entendendo? Portanto, não se preocupe se você não entendeu tudo ontem. O Senhor vai nos ajudar. Através da sua palavra, nós vamos chegar lá, tá bom? Bom, depois de Jesus abrir o seu coração, imagine a cena.
ele estava naquele salão que o dono da casa cedeu para ele e os 12 discípulos fazerem a última ceia. Vocês estão se situando, né? Foi naquele aposento. Então, aí Judas foi indicado, ainda que outros 11 não entenderam bem, Judas saiu. E saiu para trair Jesus. Foi nessa hora que Jesus abriu o seu coração. Falou do ponto mais elevado do plano de Deus. João 14, 15, 16, 17. Provavelmente, eu não sei, se toda essa palavra foi falada nesse aposento, ou ele falou nesse aposento e saindo com os discípulos e no caminho falasse o resto. 14 provavelmente falou no aposento, mas 15, 16, 17 pode ser que ele tenha falado no caminho, saindo, tá? Mas saindo para onde? Quem sabe? Aquela noite ele iria sair para onde? Jardim do Getsemane. Vocês se lembram? Ali ele iria, né, receber Judas para traí-lo. Então, em João 18, versículo 1. João 18, versículo 1. Tendo Jesus dito estas coisas, estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. 11, eram 11. Onde é esse lugar? Quem aqui foi conosco nessas viagens para conhecer Israel? Quem aqui já foi? Vocês foram, como eu fiquei impressionado, pisando com meus 2 pés no Monte das Oliveiras? Vocês ficaram daquele lado? Hein? Hein? Então melhor ficar aqui, né? Aqui, tá? Então isso aqui, ó, isso aqui é um monte, tá? Isso aqui é um monte, tá? Imagine, isso aqui é um monte. Esse é o Monte das Oliveiras, e aqui tem um vale, E do outro lado onde vocês estão, do outro lado está o templo, que hoje não tem, mas onde está o templo, o Monte Sião, Monte Moriá, Sião, e a cidade de Jerusalém está atrás. Tá? Então, quando eu visitei o Monte das Oliveiras, eu fiquei aqui olhando, puxa, é como se estivesse cumprindo as Escrituras, quando as nações perseguirem ao povo judeu no tempo final, eles serão encurralados ali, né, no vale, e não teriam mais onde fugir. Jesus irá no Monte das Oliveiras, porá um pé ao norte e um pé ao sul, e o Monte das Oliveiras fenderá em 2, e o povo de Israel será salvo fugindo por esse vale que Jesus abrirá, o Monte das Oliveiras. Então, eu aqui em pé, olhando para o lugar onde seria o templo, e para a cidade de Jerusalém mais ao fundo, eu fiquei emocionado, vendo aquela cena, e é verdade tudo que a Bíblia fala, e são verdades todas as profecias da Bíblia. Então Jesus estava na cidade de Jerusalém, já do outro lado, estava num aposento, aí ele foi descendo, tá? E quando chegou aqui no capítulo 18, ele atravessou com os discípulos o vale de Cedron, aqui, ó, esse vale aqui. Esse Cedron o vale do Cedron é seco, você não vê nada, porque fala ribeiro. É no tempo de chuva, que é muito pouco tempo de chuva ali, né? Quase a maior parte do tempo não chove. Só em um momento, né, chove, e quando chove inunda, vira um rio, aquele vale. Tá? Então, Jesus então atravessou, vem da cidade, atravessou o vale de Cedron,
e foi para Monte das Oliveiras. Foi para o Getsemane. Monte das Oliveiras é aqui, é o mesmo monte. Mas do lado de cada monte, nós descemos numa ladeira. Nessa ladeira tem um cemitério dos judeus. Eles querem sair dos túmulos e ver o Messias chegando. Então eles pagam caro para serem enterrados nesse cemitério aqui, ó. Tá? Embaixo desse cemitério está um jardim, Getsemane. E Jesus então vinha do outro lado com seus discípulos, atravessaram os ribeiros do Cedron e chegaram aqui no jardim Getsemane. Tá? É muito real isso, essa história é muito real. Tá? Vou ler de novo. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus, os Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei, porque eles ficaram titubeando, ficaram hesitando: será que realmente era Jesus? E já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Ó Senhor Jesus, o desejo de Deus é que o Senhor não perca nenhum desses aqui, ó. Nenhum destes. Nenhum desses que o Pai escolheu para si. Você faz parte da seleção de Deus? Você faz parte daqueles que o Pai escolheu e entregou para o Filho cuidar? Ele não queria perder a nenhum desses. Bom, então voltando. Ontem eu falei sobre tudo isso que o Senhor abriu para nós, o céu se abriu para nós ontem. Ainda que você não tenha entendido, mas o ministério de João, o âmago, o ápice do ministério de João estão nesses capítulos 14, 15, 16, 17. E não são palavras de explicação de João. João também não iria conseguir explicar como eu não consegui explicar. Ele apenas registrou, não é? 14, 15, 16, 17. Eu não tenho a pretensão de explicar melhor que João, que não explicou. Então eu quero apenas destacar, tirar esses pontos para você buscar. Você precisa buscar esses pontos. Você precisa buscar revelação. Entender, afinal de contas, por que Deus nos salvou. Para onde Ele quer nos levar. E que a salvação de Deus não é tão superficial quanto muitos crentes pensam. Deus tem um objetivo muito nobre. Nem olhos viram, como Paulo disse em 1 Coríntios. Nem olhos viram. Vamos lá, dar uma olhada? 1 Coríntios. Ó Senhor. Eu vou ficar entusiasmado de novo. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século,
Por isso, irmãos, a mente humana é limitada demais para entender o plano de Deus. Não vai pela sabedoria desse século. Não seja limitado pelo cérebro limitado seu. Use outro órgão. Eu vou explicar qual é o outro órgão. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Com relação à sabedoria de Deus, com relação ao plano de Deus, com relação ao que Deus preparou para o homem, irmãos, a sabedoria humana se reduz a nada. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eu esqueci de falar uma coisa. Irmãos, a glória. Eu fui instruído na igreja. Eu aprendi muita coisa na igreja. Mas eu sempre considerava a palavra glória como alguma coisa reluzente quando Deus aparecia. Então, a glória para mim era essa luz, essa coisa reluzente, e a glória é algo exterior, toda vez que Deus aparecia e a glória aparecia. Então, eu entendia a glória apenas como um elemento passivo, tá? Mas quando nós começamos a estudar Colossenses, vocês se lembram? Dá uma olhada em Colossenses capítulo 1. Eu acredito que isso foi 1 ano e meio atrás, a 2. Eu sou muito ruim de data, mas quando eu li Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento dele, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em longanimidade. Aí isso ficou na minha mente. Aí fui falar para o Senhor: Senhor, isso não está de acordo com o que eu sempre aprendi. A glória não é meramente um elemento passivo. A glória não é apenas um elemento contemplativo, apenas uma luz reluzente. A glória é um elemento ativo, porque a glória tem a sua força. Quem estuda física sabe que a força é para realizar um trabalho. A força é para fazer a obra. Sabia disso? Toda obra precisa de força. Fazer uma obra civil precisa de força de trator, precisa de força de máquinas, precisa de equipamento. Então a força realiza um trabalho. Ora, então se a glória é uma força, então a glória não é meramente um elemento passivo. É um elemento operante. É um elemento que trabalha. É um elemento ativo na obra de Deus, né? Aí comecei a estudar a glória. E vocês me acompanharam nesses 2 anos, né? Vem evoluindo. Então, a palavra glória, irmãos, para mim, chegou num ápice. A glorificação significa Deus, no seu plano maravilhoso, eterno da salvação de Deus, Deus quer levar o homem para dentro dele mesmo, fazendo parte de Deus, da unidade com Deus, sermos um com Deus. Irmãos, esse é o processo da glória. Aleluia, estamos sendo inseridos em Deus. Então a glória não é um elemento passivo. Eu quero que vocês saibam que não é um elemento passivo. A glória está atuando dentro de nós, operando com o poder, não é isso? Fortalecidos com todo o poder
segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em longanimidade, com alegria. Por quê? Porque essa operação, irmãos, é uma operação que leva tempo. Você não é um cogumelo, você não é um champignon. Você sabe como é a plantação de um cogumelo, champignon? Preparam todo o terreno e tal, e como é que é? De um dia para o outro, à noite, brota, né, o cogumelo. Você não cresce assim de repente. Não faça da sua vida cristã um cogumelo. A nossa vida demora para Deus trabalhar em nós. Portanto, com toda, como é que é? Com toda perseverança e longanimidade, contando com o poder e a força operante da glória. Permita que Deus trabalhe em você. Eu ontem falei da unidade. Irmãos, a unidade começa em casa. Vamos começar a trabalhar na unidade entre marido e mulher? Porque é fácil de falar em teoria a unidade. Mas vamos praticar essa unidade em casa? Você vai fala para a tua mulher, fala para o teu marido que Deus quer trabalhar essa unidade em nós tão real e íntima, tão misteriosa, que nós vamos ser um como Deus, Pai é um com o Filho e o Filho é um com o Pai. Deus quer trabalhar essa unidade entre vocês, marido e mulher, que quem me vê a mim, diz o Filho, vê o Pai. Então, tudo que Pai tem é do Filho. Isso aí as mulheres gostam, né? Tudo que o marido tem é dela, né? E tudo que é dela também é dele, tá? Isso aí não gostam muito, mas... Mas, irmãos, vamos permitir que o Senhor trabalhe essa unidade em nós. Essa unidade é real, intrínseca. E depois começar a expandir para trabalhar com os irmãos com quem eu sirvo, juntos. Deixar o Senhor operar essa unidade. Né? E depois na igreja. Depois nas igrejas. Depois nas regiões de obra. Não temos separação. Nós estamos numa só obra. Estamos só num só ministério. Irmão, nós estamos avançando sob a voz de um só comando. Irmão, isso é a unidade que eu falei ontem na prática. Vamos andar juntos no tocar de uma só trombeta. O Senhor tocou a trombeta, falou a palavra por meio dos seus profetas. Vamos dizer sim, amém? Irmãos, isso é unidade. Isso é unidade. Então, nós avançamos na direção seguindo a nuvem. E nessa direção, irmãos, nós seguimos no andar stoiquel. No meu dia a dia, eu vivo no andar peripatel. Você pode lavar roupa no Espírito. Você pode ler o jornal no Espírito. Não estou falando do jornal Árvore da Vida. Estou falando do jornal secular. Não, peraí. Ler jornal secular no Espírito, não. Alguns têm esse conceito. Só mesmo quando eu estou na reunião, eu estou no Espírito. Mas estou em casa, lendo o jornal secular, não precisa estar no Espírito. Irmãos, igualmente precisamos fazer tudo no Espírito. Às vezes nós temos um conceito. Eu, por exemplo, quase que 365 dias por ano, eu estou correndo atrás, não é isso? Viajando para um lado, para o outro, né? Tendo comunhão com os irmãos, né? Dando conferências, quase ocupado, quase não paro em São Paulo. E com a minha família, então, pouco tempo. Mas de repente o Senhor pode me separar um tempo de eu passar alguns dias em férias com a minha família. Posso ou não posso? Mas aí vem o meu conceito religioso e aponta um dedo para mim me acusando. Você não está fazendo a obra do Senhor. Você não está no Espírito. Isso é verdade ou não? Eu posso ou não posso
me descontrair com a minha família no espírito? Alguns têm um conceito que não. Aliás, não só posso, mas devo. Devo andar peripatel em todas as situações, andar no espírito. Não é só quando você lê a Bíblia, você está no espírito. Você pode até ler a Bíblia não no espírito. Não é? Você pode servir a igreja no espírito ou servir a igreja não no espírito. Mas você pode se descontrair sim no espírito. Você pode ler um jornal secular no espírito, ou não pode? Então, tudo o que fizermos, irmãos, podemos fazer no espírito. Andar peripatel. Mas no tocante à obra de Deus, na direção de Deus, irmãos, nós temos o outro andar. Qual que é o outro andar? O andar estoiquel. Tem a voz do comando. Eu estou aqui nessa marcha militar. Com relação à obra do Senhor, nós estamos numa marcha militar. Nós somos aquelas tribos que o Senhor contou como os homens capazes de sair à guerra. Nós somos contados nas 12 tribos de Israel, nós saímos marchando como um exército. E essa marcha, irmãos, todos nós somos colimados. Todos nós marchamos em fase. Pé esquerdo, pé direito. Pé esquerdo, pé direito. Nós todos marchamos em fase, colimados. E nós marchamos paralelos, na mesma direção. Não é cada um para um lado. Não é? Irmãos, essa marcha estoiquel aperfeiçoa a nossa unidade. Vocês estão entendendo? Ontem eu falei a teoria, hoje eu estou mostrando para vocês que você pode praticar na prática. Nós andamos numa só direção e praticamos conforme a palavra profética. Comportagem dinâmica, amém, lá vou eu. Posso orar por você? Eu quero praticar. Irmãos, eu sou salvo quando eu pratico isso. Né? Com relação, avança jovem, vamos praticar. Grupo familiar de cuidado e multiplicação, vamos praticar. Praticar o quê? Excelência no serviço da igreja, vamos praticar. Entusiasmo nas reuniões da igreja, na vida da igreja, vamos praticar. Irmãos, todas as palavras que o Senhor tem falado para nós, irmãos, é para nós seguirmos andando numa só direção. E nós vamos ter impacto, nós vamos ter força. Imagina só se uma pessoa, uma igreja, uma região de obra vai para uma direção e outros vão para outra direção. Irmãos, nós nunca vamos vencer essa guerra. Nós nunca vamos chegar no objetivo final. Graças a Deus o Senhor está nos alinhando. Essa unidade está sendo aperfeiçoada entre nós. Amém? Tá bom. Não tenho tempo de falar mais do que isso, porque ainda se refere à unidade. E hoje eu quero falar para vocês, não só Deus quer trabalhar na questão de unidade em nós, através do ministério da glória, Deus quer trabalhar o amor. O amor. Sem o amor, irmãos, não há unidade. Sem amor, não há edificação. Nós somos como, acho que é Efésios 4, não é isso? Senhor Jesus. Efésios 4. Abre sua Bíblia, por favor. Efésios 4. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Os homens dons que o Senhor nos deu, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, pastores e mestres, são para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, o nosso ministério da Nova Aliança, que é para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa é a unidade que Deus está trabalhando entre nós,
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. No passado nós caímos nesse erro. Muitos ventos de doutrina, um falava assim, outro falava daquele jeito. Irmãos, havia muita confusão entre nós, havia divisão entre nós, mas hoje, irmão, nós somos muito mais consolidados, porque não somos mais meninos. Ó Senhor Jesus. Eu fico pensando, irmãos, eu já tenho quase 70 anos. Tem um cara de mais jovem, mas já tem essa idade. Algum tempo atrás, as moças do Bradesco me tiravam da fila preferencial, né? Mas hoje já não, já tenho cabelos brancos. Não. Eu fico pensando, o Senhor nos chamou muito jovens, nos anos 60, 70, 80, 90. Irmãos, não é possível que todo investimento que o Senhor fez em nós vai nos deixar ir embora sem aproveitar? Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. A minha geração, daqui a pouco, irmãos, mais 10 anos, 20 anos, não sei quanto tempo, vão começar a ir embora. Será que esse investimento todo que o Senhor fez em nós, desde o ano 60, vai embora sim? Não. Por isso, irmãos, nós não somos mais meninos. Nesses anos todos, Deus trabalhou em nós. Se um dia nós somos infantis, somos meninos, levados de um lado para o outro, hoje já não somos levados mais de um lado para o outro. E eu não quero ir embora sem ter dado retorno do investimento do Senhor em mim. Por isso, irmãos, eu quero que nessa reta final, eu quero ajudar os irmãos para trazer a realidade de tudo que o Senhor revelou para nós no plano da salvação de Deus, é realmente poder nos levar como a igreja glorificada, a igreja edificada, em unidade, sermos inseridos em Deus. Ainda que no primeiro momento nem todos serão, apenas um grupo de vencedores, mas eu quero fazer parte desse grupo de vencedores, e eu quero ter trabalhado para que esse grupo de vencedores se torne realidade nos nossos dias. Eu não estou brincando aqui. Não tenho muitos anos. Eu quero que o Senhor nos use ainda, para que seja realidade o surgimento do filho varão, um grupo de vencedores coletivos. Quando o Senhor voltar, Ele vai vir buscar ceifar essas primícias, os primeiros frutos que amadurecerem. E esses primeiros frutos que amadurecerem, irmãos, vai ser glorificado. Deus vai conseguir inserir esse primeiro grupo de primícias, de vencedores, em Deus Pai. Eles vão ter essa realidade durante o milênio, os 1000 anos, reinando com Cristo, sendo um com Deus, um com Cristo. Você quer fazer parte disso? A maioria não fará parte. A maioria está na aparência do reino dos céus. Nós devemos estar na realidade do reino dos céus. E quando aparecer a manifestação do reino dos céus, os que viveram na realidade do reino dos céus, irmãos, farão parte
na manifestação, reinando com Cristo durante 1000 anos na parte celestial. Não mais nesse corpo físico, limitados. Não seremos mais limitados, graças a Deus. Nós seremos um com Deus, governando em nome de Deus, em nome de Jesus, 1000 anos. E quando terminar 1000 anos, irmãos, esses outros, muitos outros cristãos que não amadureceram antes do milênio, eles vão amadurecer por 1000 anos. Vão amadurecer. E vão se juntar a nós. Quando chegar o novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, todos serão inseridos em Deus, todos serão glorificados. Aí vai acontecer isso, dá uma olhada em Apocalipse. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 21, dá uma olhada em Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quem gosta de praia, não vai ter praia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo estará com eles. Deus habitará com eles. É o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, esse é o endereço final, destino final de todos os que creram em Jesus. Serão glorificados, serão inseridos em Deus. Nós seremos o tabernáculo de Deus com os homens, de Deus com os homens. Vocês viram que glorioso é o nosso destino? Rapaz, eu até esqueci de terminar. Vamos lá para 1 Coríntios 12. Esqueci de terminar lá. Vamos lá para 1 Coríntios 12. Entretanto, versículo 6. Expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para quê? Para a nossa glória. O que é para a nossa glória? Para nós sermos glorificados, nós sermos inseridos no Pai. Depois de passar pelo processo, né, primeiramente da redenção, depois justificação pela fé e santificação e glorificação, nós estaremos inseridos em Deus no processo da glória. Essa é a sabedoria de Deus. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, esse versículo você vai se lembrar, quando chegar a realidade de todas as coisas, você vai se lembrar, puxa vida, por isso que Pedro gostava muito desse versículo. Aquele dia você vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Nesses 2 dias, ontem à noite e hoje, Deus só pode nos revelar por meio do Espírito. Na sua mente natural você não consegue entender, mas o seu espírito consegue ver o que Deus preparou para você. Então Deus nos revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta,
até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, nós não conseguimos enxergar além desse mundo tridimensional. Nós não conseguimos enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Tudo que nós vemos, tudo que nós conseguimos entender são as coisas que nós vemos, as coisas visíveis. Mas graças a Deus, Deus nos deu um presente maravilhoso. Esse presente é o Espírito. Esse Espírito é como um periscópio de um submarino. Ele está lá no fundo do mar, mas esse periscópio consegue ver lá em cima o que está acontecendo. Você tem um periscópio espiritual. Você pode puxar esse periscópio para fora da janela da fé. Você dá uma espiada nas coisas de Deus. Você pode espiar até as profundezas de Deus. Por isso, irmãos, viva no Espírito. Não ande mais na carne. Não ande mais pela sua mente natural. Não ande de acordo com a sabedoria humana, com o cérebro cartesiano, ainda que você não entenda o que é. Mas, irmãos, vamos andar e viver no Espírito. Porque o Espírito consegue perscrutar as coisas de Deus. Consegue fazer você tornar real as coisas lá da dimensão de Deus. E lá na dimensão de Deus, irmãos, não tem limite. Não tem limite nem de tempo e nem de espaço. Porque Deus é ilimitado. E eu só consigo entender essas coisas, irmãos, por meio do Espírito. Então, voltando, Senhor Jesus, voltando por João, né? Eu não consigo avançar. Não consigo avançar. As coisas são tão ricas, né? João 13 ainda. João 13. De novo. Versículo 31. Quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Irmãos, em outras palavras, agora, com essa separação, ele poder estar junto dos 11, para quem ele pode abrir o seu coração, irmãos, começou esse processo de Deus já glorificá-lo. Já começou o processo em que Deus, ele entendeu, com a saída de Judas, ele entendeu que o Pai já estava confirmando a sua glorificação. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Agora foi glorificado o Filho do Homem. Aqui não é o Filho de Deus, é o Filho do Homem, é o homem. E Deus foi glorificado nele. Deus é glorificado quando a obra de Deus é realizada por meio dele, né? E se Deus foi glorificado nele, quer dizer, durante todo o tempo em que Jesus viveu aqui na terra, ele glorificou a Deus Pai, porque realizou a obra de Deus. Toda vez que você e eu andamos no Espírito e realizamos a obra de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Jesus, durante todo o tempo, só realizou a obra de Deus. Ele não fez a sua própria vontade, ele não teve uma obra paralela à de Deus, ele só realizou a vontade de Deus. Portanto, ele glorificou a Deus durante o tempo todo, até nesse momento que Judas saiu, ele vai abrir o coração para os seus discípulos. Deus é glorificado nele. Aí que mais? Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Aí é mais difícil entender. Se Deus é glorificado no Filho, porque o Filho, como homem, Filho do homem, ele fazia as obras de Deus, e Deus então vai glorificar esse Filho do homem em Deus. Em Deus. É isso que está escrito no Evangelho de João 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. É a mesma
palavra, é o mesmo versículo, tá? Falando a mesma coisa. Então, quando Jesus, o homem, Filho do homem, for aceito para dentro de Deus, através da sua morte e ressurreição, Deus o admitiria com Ele mesmo, com o próprio Deus, que é a glória. Então, o Filho do homem será glorificado. Porque esse homem viveu todo o tempo glorificando a Deus. Portanto, se você um dia quer ser glorificado, quer ser recebido por Deus na glória, então procure fazer a vontade de Deus hoje. Procure realizar a obra de Deus. Porque quando você realiza a obra de Deus, você estará glorificando a Deus. E pode ter plena certeza que naquele dia, Deus vai glorificar você com Ele mesmo como a própria glória. Ó Senhor Jesus. Versículo 33, estou voltando para capítulo 13. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vou pela morte, eu vou para um lugar e vocês não podem ir. Olha o versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também, como é que é? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, antes da partida, ele não só falou sobre unidade, mas antes de falar sobre unidade, ele falou sobre o amor. Eu vou repetir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quer dizer, o amor vem do Pai. O amor do Pai em mim, Jesus, com esse amor amei vocês. Agora, com esse mesmo amor do Pai, vocês precisam amar uns aos outros. Portanto, irmãos, não é um amor, meramente um amor filéu. É um amor ágape, o amor de Deus. E no versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, é outro assunto. Ontem à noite falei da unidade, hoje estou falando sobre o amor. É outro assunto, irmãos, é um amor acima da nossa compreensão. Esse é o amor de Deus, o amor ágape de Deus. Deus, irmãos, simplesmente é o amor. Deus é amor. Aquele jovem intérprete da lei, em Mateus 22, foi indagar Jesus, foi? E Jesus lhe disse o quê? Capítulo 22 de Mateus, versículo 35, a partir de 35. E um deles, todos acharam? Mateus 22, 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, irmãos, tudo resume no amor.
Se nós aqui, irmãos, estamos buscando maturidade, estamos buscando edificação da igreja, estamos crescendo, graças a Deus, estamos aqui, né, fazendo a vontade do Senhor, e as igrejas estão num ambiente muito bom, né, suportando um ao outro, irmãos, nós precisamos aperfeiçoar no amor, nos aperfeiçoar na unidade e nos aperfeiçoar no amor. Você é capaz de olhar para o seu vizinho e dizer, eu amo você quanto a mim mesmo? Será? O amor de Deus é capaz, porque o amor de Deus fez com que o seu filho, ele deu o seu único filho por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos. Não há maior amor do que este, de dar ao seu próprio filho, o seu único filho, ou melhor, dar a si mesmo para nós. Eu vou repetir para você que eu sempre gosto de definir o amor como doação. O amor, amar é se doar. Se você não é capaz de se doar, você não é capaz de amar. Portanto, irmãos, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Deus, Ele é o doador universal. Nós precisamos, irmãos, mesmo vivendo como homem, como criatura, precisamos aprender a viver com um coração de gratidão. Porque Deus nos tem doado tudo o que precisamos para viver, ainda que essa vida física, é ou não é? Eu não estou percebendo, mas o meu ar que eu respiro, Deus está me dando de graça. Quem deu foi o Deus doador, né? Meu relógio, o meu filho me deu presente um relógio aqui. Esse relógio aqui marca no meu celular os batimentos cardíacos. Eu fico controlando quantas batidas por minuto, né? E eu percebo que no momento que eu falo mensagem, os batimentos sobem. Né? Mas quem mantém o meu coração batendo, irmãos? Se não é Deus. Essa semana eu tive que fazer sangria, tirei sangue, porque estava com excesso de ferritina, ferro demais. E tirei meio litro de sangue. E a médica me falou, você tem que beber muita água, vai bebendo água. E quem que deu água para mim? Para vocês? É Deus que nos dá água. Que pai bom, né? Ele manda chuva para os maus e para os bons também. Irmãos, nosso Deus é um Deus doador. Alguns já devem estar com fome, né? Quem dá comida para nós? Quem dá alimento para nós? Não é? Tudo que nós precisamos, irmãos, Deus nos dá. O calor da luz do sol. Imagina se a gente não tivesse sol, estaríamos todos aqui tremendo de frio. E o sol na distância certa. Porque se o sol se aproxima mais um pouco de nós, viraríamos churrasco. E bem passado ainda, né? Irmãos, Deus, Ele é amor. Se você é um reclamão, se você é um que vive murmurando, só se queixando, falando, né, como o hard, ó vida, ó azar, irmãos, você precisa ver que em cada minuto, cada segundo, Deus está se doando e doando muitas coisas para você. Você tem que ter uma gratidão no coração. Vamos viver essa vida, ainda que essa vida física, irmãos, vamos viver com gratidão no coração. Cada dia que você levanta, você fala, Senhor, muito obrigado por mais um dia. O Senhor me dá ar para respirar, água para beber, comida para sobreviver, né? Eu posso andar, ainda tenho pernas para andar, os braços para trabalhar, né? Um coração que bate, eu tenho que agradecer ao Senhor. Vamos viver com gratidão no coração. Agora, sem falar nas coisas espirituais, Deus me deu a igreja, Deus me deu o seu próprio filho, que morreu por mim, sendo ainda eu pecador.
Sendo eu sem esperança, Ele veio aqui para ser um homem, né? Derramou o seu sangue precioso e Deus, por meio do seu sangue, Deus me justificou. E hoje Deus continua falando comigo, irmãos. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus é uma dádiva, é um presente. E essa palavra está me salvando, está me levando até ao ponto da glorificação. Eu tenho a vida da igreja, eu tenho os irmãos para me incentivar, para me encorajar. Eu tenho a edificação da igreja, não estou mais sozinho, estou edificado com os irmãos. Eu estou servindo os irmãos. Irmãos, que mais você quer? Para glorificar a Deus e para dar graças a Deus. Por isso Paulo fala, em tudo dai graças. Esse é o amor de Deus. Então, irmãos, com tanto amor que Deus nos dá, será que a gente não pode repartir esse amor com o seu vizinho, com o seu próximo? Amar o seu próximo? É isso que Deus quer. Ó Senhor, João 17, versículo 26, como diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Irmãos, conhecer aqui, em grego, é um conhecer, não é apenas tomar conhecimento, ter ciência de, estar ciente de, não. Não é apenas ser informado de. Conhecer aqui é mais profundo. Conhecer aqui, irmãos, é ter relacionamento, travar relacionamento. Então, eu preciso, irmãos, vocês se lembram que Jesus falou para aqueles que queriam, batendo na porta, Senhor, deixa-nos entrar no reino dos céus. Jesus fala assim, o que é? Nós que expulsamos demônio em teu nome, nós que, né? Jesus falando, na verdade, não vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. O que é não vos conheci? Eles eram cristãos, eram crentes, eram regenerados pelo Espírito, mas Jesus disse, eu não, na verdade não vos conheci. Esse não conheci é que não se travou relacionamento com Deus. Você entendeu? Então nós precisamos, durante o viver, ter relacionamento com o Senhor. Isso é conhecer o Senhor. Não é tomar conhecimento, não é conhecer em doutrina, em teoria, no estudo bíblico, mas é conhecer de fato o Senhor. Amém? Voltando lá, onde estou, versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Olha que coisa maravilhosa. Vou repetir. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Irmãos, cada vez mais precisamos conhecer Deus, ter relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus, andar na sua presença. Irmãos, é muito gostoso você poder andar na presença de Deus e conversar com Ele. Você teve essa experiência? Às vezes eu estou andando, fazendo exercício, andando na rua, certo? Principalmente lá na estância, né? Andando ali, correndo e tal. Irmãos, eu gosto ali de conversar com o Senhor. A minha ida para o Rio de Janeiro para dar conferência, na van dos irmãos de Varginha, na parte final, na terça parte final, na última terça parte final da viagem, eu fiquei conversando com Deus. Deus, por que nós não somos uma igreja de massas? Por que nós somos uma igreja que tenha milhões e milhões de pessoas para a gente poder alcançar com o evangelho do reino a toda a terra habitada? Aí o Senhor foi me respondendo que nem todos preferem entrar pela porta estreita, nem todos preferem andar pelo caminho apertado. Muitos buscam pão,
porque se fartaram no pão que Jesus deu. Muitos buscam o Senhor por uma cura, por um benefício próprio, mas poucos buscam o Senhor negando a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, nós somos essa igreja dos poucos. Isso não quer dizer que nós vamos nos contentar com poucos. Nós estamos orando ao Senhor, aquelas igrejas de 20 pessoas, 30 pessoas, anos e anos não crescendo. Vamos orar ao Senhor, mudar a sorte dessas igrejas. Porque essas igrejas, através da comportagem dinâmica, através do Avança Jovem, através do grupo familiar, através, irmãos, da pregação do Evangelho, revitalização da vida da igreja, nós possamos ajudar essas igrejas a terem no mínimo 50 pessoas. Uma reunião grande de no mínimo 50 pessoas dá alguma expressão. Se não 10 pessoas, 20 pessoas, é uma expressão de um grupo familiar. Só precisamos no mínimo uma igreja com 50 pessoas. Se puder ter 100, 200, 300, melhor ainda. Igrejas grandes não podemos parar de crescer. Nós temos que continuar buscando a graça do Senhor para nós pregarmos o Evangelho, comportagem dinâmica, Avança Jovem, grupo familiar, sabe, fazer a igreja crescer. Mas por mais que cresça, não seremos uma igreja de massas. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Porque esse caminho não é qualquer um que esteja disposto a andar, não. Porque aqui, lá na estância, eu e Esdras, que damos a palavra, somos os principais palestrantes, nós pagamos a nossa refeição, pagamos a nossa inscrição para estar lá. Sabia disso ou não? Os outros palestrantes por aí ganham cachê para estar lá. Nós não ganhamos nada, nós pagamos nossa inscrição. Porque aqui é diferente. Aqui não é qualquer um que gosta de estar aqui, não aguenta estar aqui. Porque nós temos uma visão. Nós temos um ministério. Nós enxergamos esse caminho. Esse caminho vai trazer o Senhor de volta. Por isso, irmãos, vamos nos aperfeiçoar no amor. Senhor Jesus, tanta coisa, o que eu faço? Senhor Jesus. Vamos dar um pulo lá em 1 João? 1 João 2. Eu vou fazer que nem João, eu não vou explicar muito não, deixa a palavra explicar para vocês. Tá? Porque é inexplicável. Esse amor é inexplicável. Tá? Capítulo 2 de 1 João. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado aperfeiçoado o amor de Deus. Quer dizer, você pode não saber como obter esse amor, como amar o seu próximo como a si mesmo, mas se você guardar a sua palavra, esse amor é aperfeiçoado em você. Portanto, não se preocupe em fazer malabarismo para ter esse amor. Ouve a palavra, guarde a palavra. Com essa simplicidade, você vai chegar lá. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como também ele amou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Por isso, irmãos, é bom a gente já tratar aqui entre nós, lavar roupa suja em casa. Se eu tenho ainda algum rancor
que eu guardo no meu coração de algum irmão, irmãos, Mateus fala, se você, acho que é Mateus 7, não é isso? Se você souber que algum irmão ainda tem alguma coisa contra você, não é você contra o irmão, sabe que o irmão tem alguma coisa contra você, você que toma a iniciativa e ir até ele, trata com isso, entendeu? Para que haja harmonia e o amor flua entre vocês dois, ou a vida flua, não é isso? Não queremos estar nas trevas, queremos estar na luz. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão ainda está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. De 12 a 14, vou falar em outra hora. 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não ame o mundo, irmãos, esse mundo não merece o seu amor. Esse mundo material não merece o seu apego. Não merece que você morra por esse mundo, morra para adquirir mais bens materiais, morra para ter mais conforto material aqui na terra, mas não merece. Porque esse mundo não procede do Pai. Mas aquele que guarda a palavra permanece eternamente. Vamos guardar a palavra, vamos ouvir a palavra e praticar a palavra. Capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a si mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ó Senhor Jesus, eu anelo tanto esse dia. Enquanto eu vivo nesse corpo, eu sou limitado dentro desse corpo. Até a minha mente, a minha alma é limitada por esse corpo. A minha mente é limitada pelo cérebro. Um dia, estava falando com os irmãos na sala de comunhão. Não sei se você sabe que a sua alma, quando Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, Deus soprou o espírito e o homem passou a ser alma vivente. E o corpo, Deus nos deu para viver nessa terra. E não sei se você percebeu que até a sua alma passou a ter consciência a partir desse corpo. Porque você veio de um embriãozinho, onde o embrião não tinha consciência nenhuma. E depois esse embrião nasceu como um bebê. 3 quilos, 2 quilos, 600, 4 quilos, quando muito grande. 5 quilos então é difícil tirar da mãe, né? Então aí você ainda não tinha tomado consciência das coisas, não é verdade? Então a sua alma já estava lá. Então conforme seu corpo foi crescendo, você foi se dando por gente, a sua alma foi ganhando consciência, ou não é? Vocês estão me acompanhando? Você vai ganhando consciência e você vai tendo experiências, estão registradas na sua alma, ou não? E você hoje chegou no ponto que você chegou hoje, você já é um adulto, está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Mas você não é só esse corpo, mas esse corpo deu consciência para sua alma. Não sei se você me entendeu.
Porque sua alma não tinha consciência de nada. Mas de repente, eu não estou falando da consciência como parte do espírito. Eu estou falando de consciência de tomar conhecimento de. Né? Então a sua alma ganhou consciência por meio do crescimento do corpo, ou não foi? Então a sua alma está limitado dentro do corpo, cresceu com o corpo e hoje está limitado no corpo e limitado principalmente pelo seu cérebro. Estão entendendo? Está entendendo? Um dia, se esse corpo morrer, você não vai morrer. O seu espírito e corpo vão sair do corpo. Espírito e alma, perdão. E quando o seu espírito e alma saírem do corpo, você vai levar a consciência contigo. Você vai levar a sua história com você. Você vai levar a sua identidade com você. Deus não quer anular a identidade da alma de cada um. Aí que é a beleza da multiforme sabedoria de Deus. Porque muitos me perguntam, naquele dia, será que eu vou reconhecer os irmãos? Será que eu vou reconhecer minha mulher? Vou reconhecer meu marido? Será que... Irmãos, nós vamos levar essa consciência conosco, sabia disso? Leva conosco. Só que quando a sua alma sair do corpo, a sua consciência não estará mais limitada ao cérebro. Essa consciência de repente será amplificada. Tchum! Você vai conseguir entender muitas coisas que você não entendia. Mas hoje está limitado ao cérebro. Por isso que eu estou tentando explicar para vocês, não fique só no visível. Busque as coisas invisíveis. E um dia você se desligará da carne, se desligará dessa terra. Você voltará para Deus. E lá é a sua casa. Aqui não é a sua casa. Porque você veio do sopro de Deus. Alguém não vai dormir essa noite, de tão alegre que vai estar. Irmãos, eu só dou graças a Deus. Nós não somos tão limitados como nós pensamos que somos, não. O que a obra de Deus quer fazer em nós, irmãos, é uma obra ilimitada. Muito maior do que você pensa. E nós precisamos chegar ao amor. Não tenho mais tempo, eu vou já direto para 1 Coríntios 13. Eu queria falar muita coisa, mas está aqui no meu esboço, mas não vou falar. Eu vou lá para 1 Coríntios 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, eu sei profetizar sobre os mistérios de Deus, e eu sei falar dos conhecimentos bíblicos. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nada, irmãos, nada é nada. Não pense que você hoje está fazendo muitas coisas para Deus. Senhor, eu não profetizei em Teu nome, eu não exercei misericórdia em Teu nome, eu não ajudei aqueles irmãos no Seu nome, eu não levantei aquelas igrejas em Seu nome. Mas se você não fizer isso com amor, se não tiver amor, irmãos, é nada, nada. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vocês podem ver a importância do amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece.
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não estamos aqui buscando nossos interesses. Não se exaspera, não perde a calma, não fica nervoso. Quem aqui não fica nervoso? Não, eu não, tá? Eu fico nervoso sim. Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Irmãos, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Um dia, até essas palavras proféticas tão maravilhosas, que vão nos levar a toda a realidade de Deus, até sermos glorificados e inseridos em Deus, irmãos, até essas profecias um dia não serão mais necessárias. Até as profecias acabarão. Havendo línguas, idiomas, você sabe falar português, inglês, alemão e tal, também um dia não vão precisar de muitos idiomas, porque a gente vai se entender. Você vai se entender com japonês, com chinês e tal, mas ali é outra língua que nós vamos falar. A nossa alma vai entender rapidamente todo mundo. Vocês nunca pensaram nessas coisas, né? Tá. Havendo ciência, havendo conhecimento, até o conhecimento não será mais necessário, porque você vai conhecer tudo. A tua mente sem o cérebro lá em Deus, você vai conhecer tudo. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui em parte, nós precisamos da profecia. Por isso vocês viram a minha dificuldade ontem à noite de tentar expressar, de tentar falar, de tentar explicar, porque é em parte. Eu e vocês, nós estamos ainda nesse momento em parte. Nós ainda não chegamos lá para ver o todo. Estamos vendo as coisas em parte, tá? Mas quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Nesse contexto aqui, o que Paulo queria dizer, o que é perfeito aqui? É o amor. O amor é o perfeito que Deus quer nos introduzir para. Vocês não estão entendendo? Esse perfeito aqui, em grego, tem um significado de você chegou no ponto final da maturidade, no ponto final de completação, no ponto final da perfeição. Quer dizer, quando chegar no amor, irmãos, não tem mais nada para desenvolver. Vai permanecer o amor para todo sempre, porque o amor jamais acaba. Por isso, irmão, se hoje você não se entende bem com o amor, naquele dia você vai ter problema. Porque nós vamos viver a eternidade toda no amor. Então, melhor praticar hoje. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa. Se tem alguma coisa a ser tratada, se tem alguma coisa, não é isso? É bom começar a praticar o amor. Olha para o seu irmão, com quem você serve, sabe, se tiver algumas rusgas, alguns descontentamentos, algumas insatisfações, né, até mesmo com a igreja, com a direção da igreja, irmãos, tudo isso precisa ser tratado, para que hoje possamos desenvolver o amor verdadeiro entre nós. Não é algo fingido, não é algo que o homem consegue fabricar, é o amor de Deus. Esse amor ágape, irmãos, é simplesmente o fim de todas as coisas de Deus. Eu vou dizer para vocês, a justificação vai nos levar para a justiça de Deus. E a justiça de Deus vai acabar
no amor. A santificação vai nos levar para dentro de Deus, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Então a santificação também vai nos desembocar no próprio Deus. A justiça no próprio Deus, a santificação no próprio Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, irmãos, a verdade é a realidade. Por mais que você tenha muito conhecimento, por mais que você tenha muita riqueza, muito dinheiro, irmão, sem Deus você é um vazio. A sua cabeça, sem a palavra de Deus, sem Deus, sua cabeça é uma vaidade só. Não tem nada. Só Jesus é a verdade. Só Deus é a realidade. Sem Deus, irmão, nós somos vazios. Por isso o homem, irmão, chega a viver aqui na terra, muitos querem se suicidar. Porque não vê mais sentido viver, aqui é tudo vaidade. E essa vida carregando esse corpo pesado, sabe? Esse corpo é um peso para nós. Debaixo do sol, vivendo como um homem material vive, irmãos, é canseira, é fadiga. Não faz sentido. Ganhar dinheiro, perde dinheiro, não é isso? Segue a moda ontem era assim, amanhã vai voltar a ser assim. Irmãos, tudo é canseira, tudo é vaidade e vaidade de vaidades. Mas só Cristo é a realidade. Ele se tornou o Espírito da realidade, o Espírito da verdade. E hoje, irmãos, Deus está colocando seus elementos santos em nós, está colocando seus elementos de verdade em nós. Nós estamos tendo mais consistência. Ontem eu era ainda muito vazio, minha cabeça era vazia, mas hoje já tenho mais consistência, porque eu tenho mais elementos de Deus em mim. A verdade está me constituindo, eu estou ficando mais cheio da verdade. E essa verdade, irmãos, é o próprio Deus. Essa verdade vai se desembocar em Deus. A justiça vai se desembocar em Deus. A santidade vai desembocar em Deus. A verdade vai se desembocar em Deus. A unidade que eu falei ontem vai se desembocar em Deus. E todas essas coisas, quando chegar em Deus, porque todas essas coisas vão chegar em Deus, porque Deus é tudo isso. Só que chegando em Deus, irmãos, daqui para frente é amor. É amor. Porque Deus é amor. Nós chegamos ao fim. Esse fim, irmãos, é a perfeição. Esse fim é o fim da maturidade. É o fim de tudo, de todas as coisas, que é viveremos no amor para todo sempre. Quando chegar ao que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu estava brincando até hoje. Os brinquedos eram bons para mim. Eu estou falando na área espiritual, na igreja, na vida cristã. Mas agora Deus está nos levando para uma outra etapa. Deus quer fazer você enxergar aquilo que realmente interessa, né? Então, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Irmãos, Deus deseja nos levar para dentro dele mesmo. Ele é a própria glória, ele é a própria verdade, ele é um Deus santo, ele é um Deus justo e ele é o amor. Então, se nós hoje não tivermos a realidade do amor na sua igreja, não vamos ser inseridos em Deus. Eu não sei como vai chegar lá, mas o caminho, irmãos, é pela palavra. A palavra é a verdade que nos santifica. A palavra vai nos levar a amar uns aos outros. Por isso, irmãos, a partir de hoje, enxergue o seu irmão
como membro, realmente um membro do mesmo corpo que você pertence. Nós somos um só, irmãos. Nós estamos conectados todos na vida de Deus. Não despreze nenhum irmão, não critique nenhum irmão, não exclua ninguém, porque nós estamos todos conectados pelo Espírito. Estamos conectados em Deus. Se você odiar um irmão, na verdade está odiando você mesmo. Portanto, irmãos, vamos praticar o amor daqui para frente. Eu não sei, me desculpe, falta de eloquência para explicar sobre isso. Eu acho que o Espírito pode explicar para você. Vamos praticar o amor, e um dia, irmãos, você vai ver. Eu vou dizer para vocês, só para exemplificar um pouquinho. É pobre essa exemplificação, mas você vai entender melhor. Um dia, quando você for levado para dentro de Deus, quando você sair fora desse corpo e levado até Deus, você vai se sentir como se estivesse mergulhado dentro de uma piscina. E nessa piscina, a água que está em volta sua é o amor. Você vai estar imerso no amor. Por isso existe um hino que nós cantamos, imerso no amor do meu Senhor. Então você vai estar imerso no amor. Tudo em volta na eternidade futura, irmão, será amor. Tudo é amor. E você vai se sentir tão abraçado como você nunca sentiu. Você vai sentir tão amado como você nunca amou, nunca sentiu. Você vai se sentir tão acolhido, tão acarinhado, irmão, porque Deus é amor. Esse é o nosso destino. Nós não merecemos, mas Deus, na sua infinita sabedoria, bolou esse plano e com seu poder Ele está executando esse plano por meio da sua palavra. Ele vai terminar essa obra em nós. E nós vamos estar na glória do Pai, sermos glorificados e vamos viver em Deus, que é o amor para toda a eternidade. Jesus é o Senhor. Amém.